Caríssimo professor Modesto Carvalhosa, a Associação Comercial e Empresarial de Minas, desde 1901, representando os interesses da comunidade empresarial de Belo Horizonte e de Minas Gerais, inspirada na sua palavra, inspirada na sua doutrina, suscitou e realiza neste momento um grande e permanente simpósio sobre reforma do Estado brasileiro. Inspirada, é claro, professor Modesto, na sua palavra, nos seus escritos de um Brasil da cleptocracia que o senhor bem prega necessita ser transformado num Brasil das oportunidades para que o Brasil faça bonito para si, para seus cidadãos, mas sim, principalmente, para que construamos um Brasil que tenha futuro. Eu, pessoalmente, devo dizer, tenho o privilégio de ser amigo do professor Modesto Carvalhosa desde a década de 1970. Eu, jovem advogado, no âmbito das bolsas de valores, quando o Brasil vivia o Brasil do milagre, e o professor Modesto Carvalhosa, já catedrático da USP, escrevia sobre sociedade anônima numa lei inovadora que era exatamente do ano de 1976. Em obras várias, mas em obras recentes, principalmente, o professor tem feito a pregação de uma nova Constituição para o Brasil, transformando o Brasil de um país propício à cleptocracia num país de oportunidades. Caríssimo professor, aqui está nos acompanhando o nosso colega de profissão, brilhante advogado e diretor da Seminas Jovem, Gustavo Figueroa. Aqui está nos acompanhando o representante da Seminas e de Jazz Advocacia em São Paulo, Dr. Daniel Dossi, e esta pequena palestra, mas fecunda palestra, será levada aos sócios da Seminas neste projeto, neste seminário permanente, Reforma do Estado Brasileiro. Meu caro professor Modesto Carvalhosa, por onde é que nós devemos começar para fazer prática a tese que é do senhor e que é nossa, de um Brasil novo, um Brasil que tenha futuro? O senhor tem a palavra. Eu fico muito honrado da presença aqui do José Anchieta, que hoje você é presidente da Seminas, né? Sim. A Seminas é uma instituição absolutamente prestigiosa no Brasil inteiro e muito respeitada. Como tudo em Minas Gerais, são instituições que, pela formação e pela composição dos seus membros, sempre tiveram grande respeito no Brasil inteiro. Porque eu fico muito honrado de estar aqui falando para os associados da Seminas. Eu gostaria simplesmente de dizer de que nós temos uma situação no Brasil de estagnação secular, em termos de não podemos mais manter este país dominado por uma casta política que está aí desde a chegada das caravelas, e que impede o desenvolvimento do Brasil. A política brasileira foi sempre encaminhada para o paternalismo, para o aproveitamento do Estado pelos seus governantes, e o que leva a ser um país sempre extrativista e predatório, não é? Com base nisto e sem nenhum viés, vamos dizer, ideológico, nem de culpar a esse governo ou aquele governo, mas simplesmente a estrutura do Estado brasileiro. Eu redigi esse estudo aí, esse trabalho, uma nova Constituição para o Brasil, de um país, está aqui o livro, né? De um país de privilégios para uma nação de oportunidades, para o fim exatamente de poder
meditar, discutir novos caminhos que levem em conta a estrutura, como falei, a estrutura do Estado, e não simplesmente a questão de ser este político, aquele partido, aquele isso, aquele grupo, outro grupo, etc. e tal, para mostrar que o Estado brasileiro, na sua estrutura constitucional, a partir de 88, portanto, como temos hoje em dia, é um Estado que reafirma o marasmo, o atraso político e, consequentemente, o atraso da distribuição dos recursos para a efetividade das políticas públicas necessárias ao Brasil. Nós temos que criar, portanto, um país em que se possa ter a participação efetiva do povo, da cidadania nos destinos políticos do país. E também um judiciário que possa ser confiável, porque o judiciário, infelizmente, no Brasil, se degradou de uma maneira galopante nos últimos anos. Não é uma questão de muito tempo, não. É o Supremo Tribunal Federal, no todo o tempo da nossa carreira, não é, José? Era uma coisa assim extraordinária, de pessoas, alguns mais, outros menos, mas notáveis juristas de uma integridade absoluta. Né? E hoje nós temos problemas sérios de legitimidade do Poder Judiciário. Então nós temos que fazer uma reforma mais ligada a essa estrutura. O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, ele tem que ser formado simplesmente por juízes de carreira, pelo princípio da antiguidade. Então, os mais antigos membros do STJ, do Superior Tribunal Militar, do Tribunal Superior Trabalhista, os mais antigos é que tem que compor o Supremo Tribunal Federal por antiguidade. E nós temos também que acabar aí no plano político com a reeleição, que é um assunto que de vez em quando até surge até nos jornais e nos meios de discussão política ou da sociedade brasileira. A reeleição é uma catástrofe no Brasil. O camarada entra lá, é eleito, ele só pensa na reeleição dele. Ele não pensa nada a não ser reeleito para o gozo do poder. E quando ele é reeleito, ele perde todo o estímulo dele. A outra coisa importante que precisa se mudar no Brasil é a questão do voto proporcional. O voto proporcional, você não tem a menor noção de quem é deputado. Primeiro, você não sabe quem é que você votou. Você não lembra mais, você não tem nenhuma obrigação de lembrar, não lembra de quem você votou. E depois, nenhum daqueles que você votou são eleitos. Só 5% dos eleitos no Brasil são eleitos realmente com o voto, o número de votos necessários. O resto é tudo pela questão da proporcionalidade dos votos que os partidos têm. Outra coisa importante é você ter também a candidatura independente. Você ter, por exemplo, muito mais. No Brasil hoje, você só pode ser candidato se você for membro de um partido, que são 33 partidos. Quanto é que é, Cheta? 33 por aí. São mais de 30, com certeza. Então você tem que ser membro desse partido, para um partido qualquer, para ser candidato, não pode ser um candidato independente. E ali você é vítima, naturalmente, daquela estrutura do partido que tem sempre donos. Né? Os partidos têm donos no Brasil, né? Então você tem que se acomodar ali dentro daquela estrutura nem sempre muito virtuosa, para dizer alguma coisa delicada, né? Nem sempre com uma maior virtude. Outra coisa é a expoliação que os políticos atualmente fazem dos recursos públicos. Quer dizer, hoje em dia, os recursos públicos são levados para os partidos. Então, tem as tais das emendas parlamentares. As emendas parlamentares são um escândalo. Né? São quase 60 bilhões por ano que os deputados, vereadores, deputados estaduais e federais, levam dos orçamentos
escassos do Federal, da União, dos estados e dos municípios. E emendas parlamentares, bota no bolso, entendeu? Bota não sei o quê, manda lá para o prefeito é amigo dele. Os partidos, embora sejam associações privadas, todo dia, todo mês chove dinheiro num país como o nosso, que sofre uma seca danada, chove dinheiro lá, quer dizer, eles têm quantos bilhões por mês para sustentação em associações privadas, o governo paga para sustentar o partido, entendeu? Então, as tal dos fundos partidários, é um escândalo. Outra coisa são o fundo eleitoral, que para a eleição agora municipal foram simplesmente 5 bilhões e 900 milhões. Num mundo em que você tem a propaganda eleitoral gratuita na televisão e no rádio, e tem as redes sociais que absolutamente suprem tudo, que não precisa de recurso nenhum, não tem aquela de comício, pagamento que você pagava para a televisão, para aparecer na televisão no tempo do Adhemar de Barros, antigamente, anos 50, 40. Então, hoje em dia, não. Hoje em dia você realmente tem tudo graças, tem 5 bilhões e 900 que vão para os partidos. Nós temos a metade do povo brasileiro em situação de pobreza, dos quais um percentual, vamos dizer assim, grande, é de miséria. Então, como é que você vai ter uma sociedade que você cria todo ano pobreza, cria todo ano analfabetos funcionais, cria todo ano pessoas que vão para a escola e não aprendem nada, entendeu? Que não aprendem a ser pedreiro. A função de pedreiro é uma função maravilhosa, você não sabe nem ser pedreiro, não consegue nem ser pedreiro, tá certo? Aprender a função, quer dizer, não tem nenhuma habilitação profissional, vai criando o nem, né? Não trabalha e não estuda. E lá no Conselho de Jovens da Associação, eu tenho defendido muito a necessidade desse diálogo, principalmente com as informações e o conteúdo que a geração do senhor tem para compartilhar com a turma jovem. E aí, diante disso, a minha presença aqui, eu queria fazer uma pergunta sobre algo que incomoda muito, e eu vinha conversando no avião com o doutor Anchieta, que é sobre a escassez, né, de pessoas de referência, seja na política, como o senhor muito bem disse, do Supremo, que está se perdendo. Né? Qual será esse grande problema disso? E aí eu emendo uma segunda reflexão, que sobre o nosso sistema de governo. Será que essa estrutura que foi criada do, diria, triste presidencialismo de coalizão, teria alguma solução para ele? Você queria ouvir um pouquinho o senhor sobre esses pontos? A solução é realmente você criar aí, no caso, uma possibilidade de desmanchar a partidocracia que existe no Brasil, o domínio dos partidos. Que os partidos, o que eles são? Eles são agremiações que estão ali para o exercício do poder na medida das possibilidades. Como eles criaram uma federação deles, certo? Informal, embora, eles participam sempre do governo. Os 33 participam de uma maneira ou de outra. Não é? Porque parece que o PL e o PT não se dão, por exemplo, hoje em dia. Né? Não conversa. Eles estão ali governando juntos. Prestem atenção nisso. A extrema-direita e a extrema-esquerda estão em Brasília debaixo do mesmo teto, fazendo a mesma coisa. Fazendo a mesma coisa sempre. Exato. E farão sempre a mesma coisa. Nesse governo, no governo anterior, no futuro governo, é aquilo que se chama claramente do centrão mandando, né? Quem manda no Brasil é o centrão. Então você pode imaginar que é uma geleia, entendeu? Política ali que fica ali se movimentando, você nunca consegue identificar quem é quem, que partido que não é partido, quais são as forças que conduzem. É o centrão, aquele núcleo, tá certo? É o núcleo que manda no país. Então, é importante vocês fazerem essa reforma no sentido de acabar com a hegemonia dos partidos e a hegemonia daquilo que chama autoritarismo eleitoral. O eleitorismo eleitoral é o seguinte, é você ter o voto proporcional, entendeu? E ter só o ingresso na política através dos partidos.
o professor Modesto Carvalhosa, que está hoje em viagem marcada para Paris, recebe aqui a Seminas, nos brinda com sua palavra e nos dá uma referência expressa sobre o que ele pensa no que eu chamo de uma nova Constituição para o Brasil. Uma Constituição que eu chamo de modestina. Muitíssimo obrigado, professor. Obrigado, Luciano. Obrigado você, querido. Muito obrigado, Muito obrigado. professor. Muito obrigado.